Já passamos pela aula de predicado, começamos a falar das tipologias do verbo, sim, da tipologia verbal, e agora nós iremos encontrar dois caras que vão nos ajudar a classificar o predicado na próxima aula. E os caras dos quais eu estou falando é o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Mas, Silvio, o que é o predicativo do sujeito? Geralmente, esse cara é chamado, vou colocar em vermelho, geralmente, esse cara aqui, ele é chamado de PS. PS, beleza? Que é predicativo do sujeito. E o que quer dizer, Silvio, esse predicativo do sujeito? Inicialmente, o que eu quero dizer para você é que a palavra predicativo quer dizer característica. Quando você ouve falar em predicativo, quer dizer característica, atributo, condição do sujeito. Bacana? Então, eu já quero que você pense uma coisa. Não é porque eu tenho o predicativo do sujeito que eu tenho o verbo de ligação. Não. O predicativo do sujeito ele não tem um verbo adequado para se manifestar. Você viu na aula de tipologia verbal que se eu tenho o verbo de ligação, claramente eu vou ter PS, mas para ter PS eu não preciso de verbo de ligação. Beleza? Então, se eu quiser realmente falar, né, de um predicativo do sujeito, eu só preciso que ele esteja ligado ao sujeito. Ele não vem dentro do sujeito, ele vem fora do sujeito, né, relacionado ao sujeito. Geralmente vem após o verbo, independentemente do verbo. Pode vir antes do verbo, mas pode vir também pontuado, e aqui você vai ver isso também, né? Então, o predicativo do sujeito é um atributo, é uma condição, é uma característica, né? É uma qualidade do maiorzão, do maioral, que é o nosso sujeito. Beleza? Ele é o cara. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Bora lá. Olha aí, ó. O dia está lindo hoje. Primeiro passo é achar sempre quem? O verbo. E quem é o verbo? Está. E o que está lindo hoje? O dia. Aqui, então, em o dia, nós temos em o dia como nosso sujeito. Esse está é um verbo que não indica ação, ele indica estado. Então, ele já é um verbo de ligação, né? Então, você já sabe, se eu tenho verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, ele não tem um formato adequado, né? Muita gente ensina que o predicativo do sujeito é um adjetivo. Mas ele não é sempre. A base dele pode ser qualquer classe gramatical, a depender da criatividade do escritor. Entendeu? Então, o predicativo do sujeito, ele trabalha dessa forma. E aí, nós vamos começar a ver como é que ele vai se manifestando. Tá bom? Aqui você está vendo que ele está ao lado de um verbo de ligação e o hoje é o que você ainda vai ver, que é um adjunto adverbial de tempo, que eu vou chamar sempre de AA. Olha a letra B. Primeiro passo é achar quem? O verbo. Note que o verbo é singular. Quem é que se tornou sério? Ele. Então, esse ele aqui vai ser o nosso sujeito. Eu vou só marcar o sujeito com isso aqui, ó. Você já sabe, né? Tornar-se quer dizer passar a ser. Então, não é só estado, é mudança de estado. Mas se tem a ver com estado, é verbo de ligação. E quem é que está sério? Quem é que ficou sério? Não foi ele? Então, eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Beleza? Se fosse ela tornou-se séria. Lá na letra A, o dia está lindo. Mas se fosse a tarde está linda. Os dias estão lindos. Elas tornaram-se sérias, porque o PS, ele se adequa ao sujeito. Ele fica o tempo todo assim, ó, olhando para o sujeito, olhando para o sujeito, olhando para o sujeito. Se o sujeito é singular, ele é. Se ele é plural, ele é. Entendeu? Bacana? É masculino, ele é. Feminino, ele é. Ele se acopla ao nosso sujeito. Bacana? Juquinha nasceu rico. O verbo é nasceu. E quem é o nosso sujeito aí? É o Juquinha.
Mas nascer, você acha que nascer é um estado ou é uma ação? É uma ação. Então esse verbo aqui, ele é um verbo intransitivo. Se eu dissesse que ele nasceu na Beneficente Portuguesa, que ele nasceu em Manaus, nasceu em São Paulo, nasceu no Espírito Santo, eu teria adjunto adverbial de lugar, né? Nem chegamos a falar dele ainda, mas ele é uma extensão lá do advérbio da locução adverbial. E quem é que está rico aqui? É o Juquinha. Então eu tenho um PS. Observe que o predicativo do sujeito, ele sempre vai se ligar ao sujeito. Sempre. Sempre se ligar ao sujeito, independentemente da posição que ele venha. Mas olha um fato curioso aqui na letra D. Governador nomeou a professora emocionado. Mesmo nomear aqui. Olha a letra D. Quem é que nomeou a professora emocionado? Foi o governador. Está aqui o nosso sujeito. Mas quem nomeia, teoricamente, você lembra daquela aula lá, da aula de tipologia, que nós utilizávamos a palavra algo, utilizávamos a palavra alguém, utilizávamos também a expressão alguma coisa, e eu dizia que se tiver alguma coisa aqui dentro, aí você pensa, pô, aí você coloca o verbo bem aqui, ó. Né? E quem nomeia de alguém, nomeia a alguém? Não, primeira coisa, que o verbo nomear, ele é um verbo transitivo, mas ele é transitivo direto. E quem o governador nomeou? Ele nomeou, é justo falar que ele nomeou a professora emocionado? É justo falar isso? Não. Por quê? Porque enquanto professor é feminino, emocionado é masculino. Então, esse emocionado, que é um adjetivo, ele concorda com uma palavra masculina, que no caso é o governador. Então, aqui, ó, a professora é o nosso objeto direto. Mas e quem é que está emocionado? Adivinha? Quem está emocionado é o governador. E o que é governador? O governador é o sujeito. Então, eu tenho predicativo do sujeito. Captou? Ó, predicativo de sujeito com verbo de ligação na letra A e B. Nas letras A e B, predicativo do sujeito com verbo intransitivo na letra C e agora com verbo transitivo direto. Continuar na tela aí, ó. O governador nomeou a professora reitora. Se você olha para cá, quem é que nomeou? De novo o governador, tá aqui o sujeito. Você já sabe quem nomeia alguém. Mas será que fica legal falar que ele nomeou a professora reitora? Olha aí, ó. Nomeou a professora reitora. Entenda. Eu tenho aqui, ó, um objeto direto, bacana, mas eu quero chamar a atenção para esse cara que está aqui dentro. Eu quero chamar a atenção para o reitora. Acorda! Eu não posso dizer que reitora é um predicativo do sujeito, porque reitora é feminino, governador é masculino. A análise sintática nada mais é do que a análise das relações. Isso aqui não tem nada a ver com predicativo do sujeito. Quem é que, na verdade, passou a ser reitora? A professora. Tudo isso aqui é o objeto direto. Mas aqui nós temos um item sobre o qual vamos falar já já. Esse cara aqui, ó, é o predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Beleza? Tranquilo? Entenda, o predicativo do sujeito é uma palavra ou expressão com valor qualificadora do sujeito. Predicativo do objeto é uma palavra ou expressão qualificadora do objeto. Geralmente, nós vamos chamar aqui o predicativo do objeto de PO. Beleza? PO. Deixa em stand-by. Você é assim, um sonho pra mim. E quando não te vejo, eu penso em você. E já amanhecer. Eu gosto. Música chata. Então, se você fala você é assim, esse é aqui, ele não é verbo que indica ação, ele indica estado. Então, se ele indica estado, ele é o verbo quê? Verbo de ligação. Epa! Se eu tenho verbo de ligação, adivinha, eu vou ter o quê? Um P. Mas se o que quer dizer você é assim? Cara, pensa só, você conversando com alguém e diz você é assim. Assim como?
Silvio é assim como gritalhão. Silvio é assim como espalhafatoso. Silvio é assim como doido. Silvio é assim como seco. Silvio é assim como magrelo. Então, quando eu falo assim, você é assim, imagina numa conversa dialogar, rapaz, eu assisti a aula do Silvio, pense num cara doido. Aí a pessoa que tá ouvindo, rapaz, ele é assim. Doido. Rapaz, eu assisti a aula do Silvio, pense num cara gritalhão. É, rapaz, o Silvio é assim como gritalhão. O contexto vai ajudar você a fazer essa definição, beleza? Mas o você é sim um predicativo do sujeito, né? O assim, ele nasceu para quando ele foi parido, ele nasceu para ser advérbio. Nasceu para ser advérbio, né? Só que na sintaxe ele acaba tendo outros posicionamentos. Beleza? Tranquilo? Então bora para cima para que você possa entender melhor essa parada. Olha aí, ó. Acontece uma bobagem bem aqui. Pense comigo. Uma parada muito interessante. Por quê? Joana continua bem. Quando a pessoa vai lá e coloca que Joana continua bem, no que ela tem que pensar? Primeiramente, eu acho o verbo. Há um ensino equivocado de que Joana é o nosso sujeito, beleza, que continua é um verbo intransitivo e de que o bem é um adjunto adverbial de modo. Esse ensino é um ensino totalmente equivocado, porque claramente a palavra bem é um atributo de Joana. É uma qualidade da Joana, entendeu? Não tem por que ser adjunto adverbial de modo. Não é porque a palavra indica modo ou a expressão indica modo que eu tenho um adjunto adverbial de modo. Não, eu não tenho. Primeiro que eu errei que não é adjunto adverbial de modo e aqui esse continua é um verbo que indica estado, um estado durativo, um estado continuativo. E esse bem é um predicativo do sujeito. Mas Silvio, e se fosse elas continuam bens? Não, cara pálida, elas continuam bem. Você não tem que fazer análise lógica. Você tem que fazer análise relacional. E a palavra bem se relaciona com Joana. Joana é o sujeito, bem, tem base adverbial, mas aqui foi aplicado como qualificador da Joana. Se é qualificador da Joana, não é adjunto adverbial de modo. Isso é um predicativo do sujeito eternamente. Aqui. Tá bom? Não quero mais falar sobre isso. Os moradores distribuíram extasiados alimentos aos venezuelanos. Primeiro passo é achar o verbo. Você já nota que o verbo ele é plural. Então, quem é o sujeito? Os moradores, né? Quem distribui, distribui. No texto, quem distribui, distribui alguma coisa. O que eles estão distribuindo? Ó? Eles distribuem alimentos, ainda é, ó, aos venezuelanos. Olha a preposição aqui, ó. Ele é VTD, alimentos é o OD, e aos venezuelanos é o OI. Né? Se você olhar para o nosso esquema, que é esse esquema da unção, verbo quadradinho, palavrinhas fofas, você vai ver que quem distribui, distribui algo a alguém. A alguém. Pode distribuir a algo. Ou a alguma coisa. Beleza? Tá aí, ó. De boa na lagoa. Tá? E o que é o extasiados? Aí eu te pergunto, falar que nem eu te pergunto pra você. Quem é que está extasiado? São os moradores. Os moradores é o quê? Sujeito. Qual é o nome do termo que dá a qualidade do sujeito? A condição do sujeito, característica do sujeito, relação do sujeito, atributo do sujeito, característica do sujeito, qualificação do sujeito, atributo do sujeito, ele se liga ao sujeito, ele se relaciona com o sujeito, ele faz coesão com o sujeito, ele tem o mesmo número do sujeito, eita, eu vou falar, ele tem o mesmo gênero. PS. Olha aí. Beleza? Tranquilo? É assim que sempre se fez. Pronto. Tá aí. Pra onde correr não. Bora. Juquinha conversa eufórico com seus pais. Que é o verbo conversar.
Quem é que conversa? É o Juquinha, tá aqui o sujeito. Quem conversa, conversa. Aqui quem conversa, conversa com... Ô, papai, olha aqui, ó. Ele está conversando com seus pais, que é um objeto indireto. Então, ele é VTI. Mas quem é que está eufórico? Olha para mim. Não é o Juquinha? Qual é o nome do termo, então, que dá um atributo dele? PS. Vai ter um monte de satanás querendo forçar você a colocar adjunto adverbial de modo. Mas o PS também indica um modo do sujeito. Então, como é que eu vou saber? Flexiona. Flexiona, né? Na letra H, os modos já está no plural, né? Não tem nem o que flexionar. Na letra I, eu posso substituir Juquinha por ele, mas eu posso colocar no plural, né? Eles sempre conversam eufóricos, né? O adjunto adverbial não permite essa flexão, já o predicativo permite, né? Lembrando que esse sempre que está aqui é um adjunto adverbial de tempo. Vou colocar AAT. Beleza? Todo momento é um viver eterno. Quem é o verbo? É. E o que é um viver eterno? Todo momento. E esse verbo aqui, indicação estado, na cara que é estado, né? É um viver. E se eu tenho o verbo de ligação, eu vou ter o quê? PS. Mas, Silvio, esse PS ele tem uma base verbal bem aqui. Tem problema? Problema nenhum, galera. O predicativo do sujeito não tem classe gramatical principal. Tem a mais favorita, que é o adjetivo. Mas não é porque é um adjetivo que tem que ser sempre. É verdade? Olha aí, ó. Nós éramos 6, ó. Aqui é o éramos, é o verbo. E quem é o sujeito é nós. Pode ver que há concordância. E quando ele fala que nós éramos 6, o que você tem que perceber? Que esse era não é ação. Esse era é estado. Então, esse 6 aqui é um predicativo do sujeito. Mas olha que legal, ó. Aqui, ó, na letra J, eu tenho um predicativo do sujeito de base verbal. Não é verdade? É uma base verbal. Base verbal, porque a base dele, principal, aí é o verbo. Aí nós temos o nós éramos 6 aqui, que é uma base numérica, ou seja, uma base de numeral. E tá tudo bem, né? Essa matéria é de madeira. Essa matéria pode ser essa mesa também. E o que é de madeira? Essa matéria pode ser mesa, pode ser copo. É o mesmo verbo de ligação. E o que é o de madeira? É um PS, né? A qualidade dela é a qualidade dela, né? E a base aqui, ó, base de locução adjetiva. Eu preciso saber essa base, Silvio? Não, não precisa saber essa base. Não precisa saber essa base. Só precisa entender que de madeira está ligada a matéria, está ligada a mesa, está ligada a carro, e aí eu tenho um PS, beleza? Esse cara banca o machão. Olha o verbo bancar. Quem é que banca o machão? Esse cara. Esse é o sujeito. Será que esse bancar está no sentido de patrocinar ou está no sentido de se exibir, de se mostrar? Exibir, mostrar. Então isso aí é um estado, é verbo de ligação. E o machão é o quê? É PS, que é o predicativo do sujeito. E qual é a base desse cara? A base substantiva. Porque machão é substantivo. Base substantivo. Ei, Silvio! Então quer dizer que o PS não tem classe gramatical favorita? Não! Ele vai com quem ele quiser. Aqui, por exemplo, ó, eu não sou eu. O verbo é o ser. E aí você olha, quem é o sujeito? Eu. O ser, você já sabe que aqui, né, é um verbo que indica estado. E o eu aqui é um PS. Adivinha, bebê? Esse eu aqui, ele tem base pronominal. Porque, como você já sabe, o eu é um pronome pessoal reto. Beleza? Então, você precisa entender que todo PS que apareceu aqui é um PS que, inevitavelmente, não possui classe gramatical
favorita. Já que ele não possui classe gramatical favorita, ele pode ser o que ele quiser. Sempre assim. Predicativo do objeto. Falamos do predicativo do sujeito. Agora vai ser o predicativo do nosso objeto. Esse cara aqui, como o próprio nome já sugere, né? Ele é chamado de PO. Predicativo você já sabe. Atributo. Condição. Qualidade. Característica. Tem uma outra informação interessantíssima. Interessantíssima. Essa qualificação, a qualidade é uma qualidade transitória. Opa! É uma qualidade transitória, momentânea, provisória. Beleza? Esse é o tipo de qualidade do PO. Transitória, momentânea. A pessoa não é daquele jeito, ela não tem uma atitude fixa, estática. Ela passou a ter. Ela não tem uma qualidade física e estática. Ela passou a ter. Passou a ter. Na prática, nós temos isso. Ó. Todo menino considera seu pai um ídolo. Você não vai se agoniar e vai achar primeiramente o verbo. Quem é o sujeito? Todo menino. Aqui é o verbo considerar. Tá aqui, ó. Quem considera não considera alguém, então ele é VTD. Então esse seu pai, um ídolo aqui, ó, é tudo objeto direto. Sério, Tite? Sério, silêncio. Mas só que aqui dentro tem um negocinho bem aqui, pai. E o que que é esse um ídolo aqui, ó? Esse cara aqui é o PO. Por quê? Quando eu digo para você, deixa eu puxar essa seta direito. Quando eu digo para você, né? Quando eu digo para você que ali é um PO, porque para ele considerar, passou por um processo. Nasceu. Aí foi, o pai ensinou a andar, as primeiras palavras foram lá, mamã, papá, aí foi aquela coisa linda, meu Deus. Então, ele foi uma característica atribuída. E sabe o que é mais legal desse assunto? É que quando eu tenho o predicativo do objeto, isso não cai em prova, mas eu quero falar, trabalha com verbos transobjetivos. O que são os verbos transobjetivos? São os verbos que trazem, né? São verbos que trazem PO. Há uma lista de alguns verbos aí, mas eu quero que você primeiramente entenda a doutrina para depois ir para a prática. Tá certo? Não gosto de Joana calada. Primeiro passo é achar quem? O verbo. Gostar. Beleza? E quem é o sujeito? Eu. Tá bem aqui o sujeito. Eu. E quem gosta, não gosta de alguém? Então ele é VTI. Gosta de alguém. Então, esse de Joana calada aqui, ó, é o objeto indireto. Mas olha o que tem aqui dentro, ó. Calada. Quando ele fala que eu não gosto de Joana calada, quer dizer que ela é sempre calada? Não. Perceba só, olha pra cá. Quando ele fala pra você que ele não gosta de Joana calada, é porque provavelmente por inferência, anota aí que isso é importante, provavelmente por inferência, Joana é uma pessoa falastrona, tagarela, entendeu? Falastrona, tagarela,
Então, naturalmente, você percebe que eu tenho aqui um predicativo do objeto. Porque esse adjetivo, essa qualificação que eu dei, né? Essa qualificação que eu dei a Joana é algo condicional. Condicional. Entendeu? É um atributo momentâneo. Talvez todos estejam acostumados com a Joana enchendo o saco. Por favor, não enche o saco. Tá? Aceite as pessoas como elas são, mas não enche o saco, né? Não é hashtag, não enche o saco. Então, você percebe que nesse caso eu tenho um predicativo do objeto. Silvio, então eu tenho que caminhar com a semântica. Vai caminhar com a semântica sim. Vai. Quer ver só? Silvio, então quer dizer que o verbo considerar e gostar aí são transobjetivos? Eu gostei do aí. Porque o verbo transobjetivo é um verbo que traz predicativo do objeto. Pô, eu tô falando toda hora, você não quer me ouvir, velho. Olha o verbo declarar. Quem é o sujeito aí? Enche a tela. O juiz. Isso aqui, ó, o juiz. Quem declara, declara algo, né? VTD. Declarou o quê? O réu culpado. Olha aqui, olha para mim. Ó. Alguns professores, olha para mim. Alguns professores, eles vão marcar só o réu e colocar OD. E vão separar o culpado. Alguns professores, aqui na letra B, vão marcar o de Joana e vão separar o calada. Alguns professores, eles vão separar o seu pai e vão marcar e vão chamar o seu pai de objeto direto, vão chamar o de Joana de objeto indireto e vão separar o PO. Pode ser também. Eu é que acho, por um condicionamento relacional, que tudo faz parte. Por isso que eu marco tudo. Entendeu? É só por isso. Não quer dizer que eu sou melhor ou que eu sou pior também não, mano. A gente bota pra cima. É só uma questão metodológica, mas o predicativo do objeto, ele precisa participar do objeto. Beleza? Ele participa. Então, eu tenho tudo aqui como objeto direto. Mas e o que é esse culpado que você vê aqui? Quando ele fala que naquele dia juiz declarou o réu culpado, quer dizer que ele já era culpado? Ele já cegou culpado? Ou após uma análise... Meu Deus! Ou após uma análise, o juiz percebeu que ele é culpado? Após uma averiguação judicial, após uma análise constante de provas, percebeu como é algo momentâneo? Ele não chegou culpado. Ele passou a ser culpado após um processo, então eu tenho PO. Tá? Ó, chamei o rapaz de vigarista. Cuidado, hein, gente? Dá processo. Aí você tem aqui o sujeito que é o eu e quem chama alguém, ó, VTD. Eu, Silvio, ó, objeto direto. Mas tem aqui um vigarista. Quer dizer que ele não era, mas ele passou a ser. Se eu chamei, é porque ele não era, mas ele passou a ser. Se eu chamei é porque ele não era, é porque ele passou a ser, então eu tenho o predicativo do objeto. Beleza? Alguns professores, olha o que eles colocam na letra A, predicativo do objeto direto. Olha o que eles colocam na B, predicativo do objeto indireto. Olha o que eles colocam na C, predicativo do objeto direto. Olha o que eles colocam na D, predicativo do objeto direto. Beleza? Tanto faz. Porque para mim, predicativo do objeto ou é do objeto direto ou é do objeto indireto. Entendeu? Não precisa ficar agoniado, não. Ó, chamei o rapaz vigarista. O verbo é chamar. O sujeito é eu. Ele continua como VTD. E o rapaz vigarista como OD. Só que lá dentro tem um item que geralmente em provas ele vem destacado, que mostra que, na verdade, o rapaz não era, mas apenas numa análise passou a ser. Percebeu? Entendeu? Então, há esse destaque, há essa relevância, né? Então, fique ligado. Isso é importante saber, porque você não sabe o que espera. E claro,
Se houver alguma questão assim, você já vai saber como realizar toda a análise dela. Não tem para onde correr. Beleza? Tranquilo? Bora. Tem mais, ó. Chamei ao rapaz de vigarista. Olha aí, ó, olha aí, ó. Olha aí, ó. Aqui eu tenho um sujeito eu. Agora eu estou chamando a alguém, papai. Ó, é VTI. Isso aqui, ó, é o OI. Só que lá dentro, olha o que eu tenho, ó. De novo, eu chamando alguém, ó, predicativo do objeto. Eu tenho aqui um predicativo do objeto. Beleza? De boa, aí eu tenho um predicativo do objeto. Tá? Silvio, então quer dizer que o professor ele pode juntar ou ele pode separar? Pode, cara. Pô, vou falar de novo. Eu tô falando toda hora, tu tá tirando onda com a minha cara. O teu professor, ele pode fazer bem assim, deixa eu encher a tela. O teu professor favorito de português, que não deve ser eu, ele pode colocar chamei ao rapaz e ele colocar ó, de vigarista. O teu professor, ele pode pegar aqui o chamar e colocar VTI, ele pode colocar aqui OI e ele pode colocar POI. Eu é que não gosto disso, porque para mim não há lógica você separar o predicativo do objeto. O predicativo do objeto não tem outro lugar para vir, senão dentro do objeto. Então as duas formas estão corretas, tá bom? Só não seja um herege, né? Chamei tem como sujeito eu de novo. Chamar é um VTI, ó. Ao rapaz vigarista é um OI, só que lá dentro eu tenho o vigarista, ó, que é o quê? Um predicativo do objeto. Silvio! E o que é rapaz? Núcleo do OI, tanto na F quanto na G, né? Tornei públicas as injustiças. Primeiro passo é achar o verbo. Segundo passo é achar quem? Sujeito. Arrebenta, irmão, arrebenta, bora com tudo! Tornar. Tá, olha, cuidado! Porque não vá confundir esse verbo tornar com, por exemplo, construções como Juquinha. Juquinha tornou-se herege. Juquinha tornou-se herege. Por isso que lá na última aula foi falado, a predicação do verbo depende do contexto em que ele foi inserido. Desculpa ter gritado. Mas você tem aqui, ó, olha aqui o Juquinha, ó, tornei públicas as injustiças. Ele está dizendo que ele fez públicas, considerou públicas. E aí, ó, irmão, aqui a Juquinha tornou-se, aqui é VL na cabeça e aqui é um PS do qual você tem que se afastar. Pelo amor de Deus, para de bancar o noiado, tu pensa que tu é quem? Não, entendeu? Então, o tornar aqui, ó, é VTD. Ó. Mas olha aí, ó, públicas, ó, predicativo do objeto. Tá aí. Predicativo do objeto. Percebeu? Verbos transobjetivos. Tá certo? Beleza? Então, tá aí. É um VTD e eu tenho um OD, que é isso aí. Lá dentro eu tenho um PO. Pode perceber, se ele fala que ele tornou públicas as injustiças, é porque elas não eram públicas. Provavelmente elas eram secretas. Pegou? Particulares. Mas se ele torna públicas, aí tudo muda. Concorda comigo? Tudo muda de cenário. Então eu tenho aí um VTD, um OD e aí um PO. De boa? Bora. O vício faz o homem miserável. O verbo aqui é fazer. Quem é o sujeito aí? O vício. Quem faz algo, né? VTD faz o homem. Olha aqui o OD. Ó, mas se ele fala
que faz o homem miserável é porque o homem não era miserável e passou a ser. Então eu tenho PO. Beleza? Quer dizer, por inferência, que o homem não nasceu miserável, mas passou a ser miserável. Não é miserável. Passou a ser. Mudança de estado. Predicativo. Qualidade do sujeito? Não, do objeto. PO. Essa qualidade é estática, é fixa, é permanente, é eterna, que nem o amor de Deus. Não, essa aqui, ela é momentânea, ela é atribuída, ela é provisória. É nisso que você tem que pensar. Tudo é uma análise de relações. Ó. O juiz julgou o recurso improcedente. Julgar é o verbo. E aqui é o juiz, ó. E quem julga, julga algo, né, VTD? Quando ele coloca o recurso improcedente, eu tenho aqui o OD. Mas e esse improcedente aqui é o quê? Adivinha? PO. Então, se eu tenho para você aqui, se ele julgou o recurso improcedente, é porque ele deu um parecer após o julgamento. Logo, eu tenho o verbo transobjetivo. Ele deu um parecer após o julgamento. Tá bom? Olha aqui na letra K. Consideramos na reunião a proposta indecorosa. E aí, quem é o sujeito? É nós. E quem considera, considera algo. Considera na reunião, não. O que ele considerou? A proposta indecorosa como objeto direto. E esse na reunião aqui é um adjunto adverbial de lugar, tá bom? Mas se eles consideraram a proposta indecorosa, é porque houve uma avaliação, houve uma apreciação. Percebeu? Todas as vezes que eu tenho o predicativo do objeto, eu tenho ali uma avaliação, apreciação, julgamento. Beleza? Tranquilo? E aí, irmão, não tem para onde correr. É assim mesmo. Desse jeito, sem nada. Tá bom? Beleza? Aí. Pronto. Acabou. Beleza? Essa é a diferença entre o PS e o PO. Você tem que ver as relações para poder realmente entender a que elemento ele está se ligando. Se ele se liga ao objeto, PO, independentemente se o objeto for direto ou indireto, tem uma leseira aí, ai não, só pode ter predicativo do objeto indireto com o verbo chamar, você viu com o verbo gostar, tem com o verbo conversar, não, tem com o verbo precisar, não, dá para ter todo tipo de análise, basta ter inspiração. Tudo é uma questão de análise de relações. Fica por aqui a aula de PS e PO, que é uma aula introdutória para a próxima aula que está por vir, que é a aula de tipos de predicado, nominal, verbal, um verbo nominal. Top demais. Agradeço a você, já aguardo você na próxima aula. Tchau!